Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a taxa Selic. Ficou interessado? Quer saber mais? Então bora pro vídeo. Então pessoal, como eu imagino que vocês tenham acompanhado nos últimos dias, a taxa Selic chegou a impressionantes 14,25%. Para vocês terem uma noção, a gente está no mesmo patamar que na época do governo Dilma. E naquela época estava muito ruim, tá certo? E hoje eu vou querer falar sobre o porquê disso está acontecendo e quais as consequências disso para a economia, para as pessoas e, claro, para os nossos investimentos. Então eu quero direto ir para o porquê. Por que isso está acontecendo? Bem, o aumento da taxa de juros muitas vezes está atrelado com uma maior insegurança econômica. E o que tem acontecido nos últimos meses, nos últimos anos? O Brasil está cada vez se endividando mais. Ou seja, ele gasta muito mais do que ele arrecada em imposto. E aí você pode achar, bem, é só taxar mais, né? Porém, isso já está acontecendo. Não, assim, pessoalmente, tudo que eu vejo é nova taxa, novo imposto, memes sobre o taxare. Apesar de ser brincadeira, ser meme muitas vezes, isso é um espelho da realidade. E realmente, o governo brasileiro nunca arrecadou tanto imposto como ele arrecadou no ano passado. E mesmo assim, a dívida dele só vem crescendo. Isso gera uma insegurança econômica. E aí o governo precisa pagar mais juros, porque isso nada mais é do que quanto o governo paga para pegar dinheiro emprestado de outras pessoas ou governos. Para vocês entenderem essa correlação, eu queria dar um exemplo. Vamos imaginar que você é um banco e uma pessoa vem como cliente no seu banco que tem um emprego fixo, é um emprego seguro, você sabe que vai dar tudo certo, mas ela está endividada e ela precisa de um dinheiro para poder sair desse perrengue. E aí você empresta R$ 1.000 para essa pessoa e essa pessoa te paga R$ 100 de juros por ano. Tá tudo certo. E nesse período, essa pessoa é promovida. Então, o que acontece? Ela recebe mais dinheiro. E você pode imaginar como banco, ou como uma pessoa vem de fora, que bom, então ele vai sair da dívida, né? E vai conseguir sair dessa situação ruim. Porque agora ele está ganhando mais. E se ele continuar gastando a mesma coisa, ele uma hora vai conseguir sair dessa situação. Só que não. Esse indivíduo, esse cliente, enfim, tanto faz, começa a comprar uma casa de praia, viaja 5 vezes no ano ao invés de uma. Enfim, começa a gastar muito, muito mais porque ele está ganhando mais. E o que acontece é que ele se endivida mais ainda. Então depois ele volta para você, para o banco, e diz, eu preciso de mais dinheiro. Sendo que você vai falar, não, peraí, isso aqui não está muito seguro. Então seu perfil, você como pessoa, como, vamos dizer assim, a sua responsabilidade financeira não é muito alta. Eu não tenho como te emprestar R$ 1.000 e você me pagando só 100. Eu vou precisar de 200. Aí o cara vai falar, não, então tá, beleza, eu aceito. E isso que acontece com o governo brasileiro. Por ter essa insegurança, essa incerteza do que vai acontecer, e também as pessoas estão vendo, mundialmente falando, tipo, o país está arrecadando muito mais e mesmo assim continua criando uma dívida cada vez maior. Isso meio que não faz sentido. Tipo, claro que faz sentido, ele está gastando muito mais, porém isso não é muito responsável, né? Então é isso. Ele diz, não, então eu vou pagar mais juros para vocês continuarem me emprestando esse dinheiro. Porque você tem que imaginar, se o Brasil sempre arrecada 100 e gasta 200, alguém tem que pagar esses 100. Então ele tem que pegar dinheiro emprestado de algumas pessoas. Porém, para isso, as pessoas têm que emprestar. E aí por isso que ele aumenta a taxa de juros, tá certo? Porém, isso também é uma ferramenta conhecida para poder segurar a inflação. Isso é uma coisa muito comum, mundialmente aceito. Sendo que aí a gente já entra um pouco mais nas consequências dessa ação, tá certo? De forma geral, para a economia, para as pessoas, isso não é uma notícia boa. Por quê? Um aumento da taxa de juros aumenta o preço que é para você fazer um empréstimo, para você financiar uma casa, para você financiar um carro, para você fazer um empréstimo para abrir uma empresa ou mesmo expandir a sua empresa. Então tudo isso fica mais caro. O que acontece? Muitas pessoas vão deixar de fazer isso, vão deixar de consumir, vão deixar de gastar. Porque o custo de vida, de forma geral, vai aumentar. As pessoas literalmente ficarão mais pobres de um contexto geral. E o que acontece? Quando as pessoas consomem menos, o preço das coisas tendem a cair, ou pelo menos se estabilizar. Essa é a ideia de conter a inflação.
Isso você pode ver como um ponto positivo, porém o lado negativo é que tudo você fica mais pobre, o que é horrível, né? Outra coisa, outra consequência que isso vai ter, é como eu já falei antes, esse negócio de emprestar dinheiro, pode ser que venha mais capital estrangeiro para o país, porque fica mais atrativo investir no Brasil, emprestar dinheiro ao Brasil. Então isso vai acabar gerando mais fluxo de capital para cá. Agora, para os investimentos, o que isso significa? Bem, a taxa de juros estando tão alta, isso aumenta muito a atratividade da renda fixa. Então, de um CDB, um tesouro direto, um ETF de renda fixa, porque está muito alto. É muito difícil uma ação devolver 14,25 por ano. É um ganho muito estrondoso, muito alto, tá certo? E o que acontece, o que provavelmente vai acontecer, o que já tem acontecido, porém vai continuar a acontecer, é que cada vez mais dinheiro sai da renda variável, principalmente dos fundos imobiliários, para a renda fixa, né? Então, o que vai acontecer? Obviamente, se as pessoas começam a vender cada vez mais fundo imobiliário, o preço dele tende a cair, porque as pessoas vão fugir desse investimento e vão fugir para justamente o CDB, o Tesouro Direto, enfim, entre outros. E é aí que pode surgir, claro, uma oportunidade, porque imagina, na hora de investir, você tem que fazer o contrário do que a manada fez. Se o mercado de um todo começa a vender muito fundo imobiliário, tem uma hora que ele vai ficar muito mais barato. Ele vai entrar em promoção, porque o que acontece? Quando a taxa de juros cair, que acredito eu, eventualmente vai acontecer, o dinheiro vai sair da renda fixa e vai voltar para a renda variável. O que acontece? O fundo imobiliário começa a valer mais. Então, se você comprou barato aqui embaixo, você vai acabar ganhando mais dinheiro, né? Obviamente. Sendo que, claro, não dá para saber o que acontece. Sendo que a gente já tem isso aqui no país, que muitos fundos imobiliários estão com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. Como exemplo rápido, tem o XPML11, o HGLG11, o BTCI11, enfim, entre vários outros que estão com esse número abaixo de 1. O que isso significa? Basicamente, o que significa é, se você pegar todas as ações, vou pegar o XPML11, e vamos dizer que se juntar o valor de todas as ações, e esse valor for 10 milhões, esse é o preço do fundo, certo? Sendo que se você for olhar para os livros, para a contabilidade, olhar para os diferentes shoppings, se eu não me engano é o XPML11 que tem shoppings, eles juntos como um patrimônio imobiliário, né? Se você for vender hoje, valem 12 milhões. Ou seja, o preço é 10 e o valor patrimonial é 12. Ou seja, se você for liquidar o fundo, vender tudo que ele tem, vai sair mais do que ele está custando hoje. Ou seja, é como se você comprasse um imóvel na promoção. O princípio é o mesmo, sendo que você vai comprar uma cota, né? E então aí que pode estar uma grande oportunidade. E é claro, a taxa Selic pode subir mais, o fundo imobiliário pode cair ainda mais. Eu não sou um consultor financeiro, não estou fazendo consultoria aqui, eu só estou botando as cartas na mesa. O importante é você entender a situação, você entender as possibilidades que você tem e aí tomar a decisão da melhor maneira possível para você pessoalmente. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação. Valeu!